hoje a gente fala aí de cinema nacional, de cinema queer e também de um filme que estreou no Festival de Cannes, então muitos dos ingredientes que a gente gosta de falar aqui no canal. Wellington é um jovem recém-libertado de um centro de detenção para jovens que se vê perdido nas ruas de São Paulo e precisa encontrar meios para sobreviver. Bom, Nathan, 2024 está sendo um ano incrível para o cinema brasileiro. A gente já teve a estreia de Ainda Estou Aqui, que já tem crítica aqui no canal e tá bombando aí pelo mundo, e a nossa grande promessa pro Oscar do ano que vem. Mas hoje a gente vai falar de um outro filme que também está colecionando vários prêmios, pro Ricardo Teodoro, de ator revelação aí na Semana da Crítica do Festival de Cannes, onde ele foi exibido. Então, assim, ele já tá passando por vários festivais, o burburinho tá grande, esse filme estreia em 2025, e eu já queria começar te perguntando, ele supriu as suas expectativas? Era o que você esperava mesmo ali do filme? Bom, vamos lá, Éder. Eu gostei bastante do filme. Acho que ele debate algumas coisas que a gente está acostumado a ver num cinema LGBT, enfim, temáticas que passam ali pela solidão gay, mas que aí levam talvez para uma outra tônica, enfim, questionar se de fato essa solidão gay é absoluta, se a gente tem pequenos momentos de afeto. Eu acho que do que a gente vê no filme, a gente tem um pouco uma coisa que não está nem tão lá nem cá. Mas eu, como um homem hétero, talvez tenha uma experiência bastante diferente do que o Éder vai comentar logo a seguir, como um homem gay. Bom, mas antes de falar do filme em si, Marcelo Caetano, né, o diretor desse filme, é que teve um hit uns anos atrás, Corpo Elétrico, que eu particularmente não sou o maior fã, apesar de debater algumas das mesmas coisas que a gente tem aqui, então solidão gay, também questão de desejos com muita força, mas eu acho que ele tinha muito menos encanto, né? Ele olhava para tudo isso de uma forma um pouco mais hiperrealista, tinha um pouco de alguns vícios que a gente tem no cinema contemporâneo e acho que acabava ficando num lugar meio comum. Eu acho que aqui tem uma discussão mais interessante, acho que a relação dos atores também é um pouco mais intensa do que a gente tinha ali no outro filme e acaba me agradando um pouquinho mais. Mas, enfim, eu comentei isso, né, da solidão gay, como essa discussão, né, que a gente tem na sociedade com muita força e que, obviamente, passa ali para a arte, né, desses homens que têm uma liberdade sexual muito intensa, mas que não conseguem se relacionar ou, eventualmente, se estabelecer com uma pessoa e, por conta disso, se sente sozinho, apesar de poder ter qualquer pessoa que eles quisessem. E, de fato, o que a gente tem aqui são personagens que partem dessa experiência para ter ali um pouquinho, uma migalha de afeto com as pessoas que cruzam pelo caminho, né? O próprio protagonista é um caldeirão, né, desses estereótipos. Ele tem uma família que é ausente, uma sexualidade que por vezes ali é reprimida, tem uma criação militar e ele navega ali para um universo de personagens gays também solitários, né? Então, um sugar daddy que vai comprar o afeto dele, traficantes que vão usar sexo como moeda de troca, alguns amigos que, enfim, permeiam o filme todo, mas que também não conseguem ascender socialmente. Só que, ao mesmo tempo, esses personagens também têm um lado da moeda um pouco mais empoderado nisso tudo, né? Então, são personagens ali, por exemplo, o sugar daddy, que vai se divertir pra caramba toda vez que vai pra um bailão. Esses traficantes que eu comentei ali no chemsex, né? Então, esse sexo aí com bastante drogas envolvidas, ou mesmo os amigos ali do protagonista com voguing e dança e outras expressões artísticas. Os próprios espaços que todos esses personagens ali transitam também ali se mesclam entre uma felicidade, uma certa depressão, enfim, seja ali num cine privê, seja ali num bailão, seja numa sauna, seja num banheirão. Eu gosto que o filme se demore em cada um desses espaços, né? Mostra que existe vida, né, habitada em todos esses lugares. Enfim, em momentos que podem eventualmente trazer um pouco de tristeza, mas também às vezes são mais cômicos, né, numa interação que a gente tem ali de um desejo que um personagem de uma sauna não teria, ou eventualmente de beleza, assim, né, quando, por exemplo, esse sugar daddy ali tá dançando e se divertindo com as pessoas, flertando ao redor até eventualmente chegar no protagonista. Isso tudo acontece basicamente na primeira parte do filme, e eu acho que a gente não tem de fato uma solidão absoluta, mas os espaços de afeto também não são duradouros. Enfim, isso acaba dialogando bastante com essa questão da solidão gay que a gente comentou antes, mas eu acho que a chave vai mudando aos poucos, algumas interações vão levando a outras dinâmicas e, enfim, eu queria que o Éder comentasse um pouco, né, como eu disse, como homem gay, se a experiência, a sensação que ele teve assistindo ao filme foi mais melancólica ou não. Até é o seguinte, por favor, não queimem a minha carteirinha, tá? Eu continuo fazendo parte da comunidade. Assim, eu acho que o filme ele tem vários pontos interessantes, né? Esse filme ele para mim é uma grande concha de retalhos, né? Porque ele tem vários temas que o Nathan mesmo citou sobre a questão da solidão gay,
sobre essa ideia, né, geracional, como esses jovens vão lidar com pessoas mais velhas e essas pessoas mais velhas são gays. Essa ideia também de classes entre ricos e pobres, ou não necessariamente ricos, mas pessoas que ascenderam um pouco mais na vida e têm esse poder de barganha e de escolha. Na teoria, eu acho que é muito interessante trazer todos esses temas, mas eu não gosto tanto assim do filme, né? Eu gosto de partes, eu gosto de algumas temáticas que são abordadas, mas eu acho que quando elas estão juntas, pra mim o filme não acontece tanto. Oi, começando com essa ideia de sensações que você mesmo falou, né? Você é uma pessoa hétero vendo esse filme e eu uma pessoa gay. E de fato, né, quando eu discuto muito com os meus amigos sobre essa ideia da solidão, sobre essa ideia do ato de envelhecer, como isso vai acontecer, ainda mais quando a gente tem essa dificuldade de conhecer pessoas hoje em dia, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma grande quantidade de pessoas, mas em contrapartida é muito difícil de realizar essa conexão entre elas, né? E aí, quando a gente vai para o nosso universo, eu acho que isso às vezes acaba se acentuando dependendo do lugar de onde você vem, dependendo de como você performa, dependendo da sua classe social. Que o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é essa ideia geracional, né? Porque a gente tem um jovem adulto de 18 anos que ele acaba se relacionando com um homem de 40 e poucos anos, né? É interessante porque eles se unem através das fragilidades, né? Ambos vêm de um lugar marginalizado, ambos precisam ali encontrar meios para sobreviver, então eles precisam lutar muito. Então eles veem ali uma ideia interessante de se unirem e eles juntos eles conseguirem ali vencer as adversidades do dia a dia. E essa eu acho que é a relação que eu mais gosto do filme. Em alguns momentos há abuso de ambas as partes, mas ali a gente vê algo muito genuíno. E em contrapartida, né, no mesmo filme a gente vê muito essa ideia, né, do cara mais novo que precisa encontrar ali o sugar daddy, precisa encontrar uma pessoa de mais idade, e aí tem aquela troca, né? Quando um tem a sua juventude, tem a sua beleza, tem esse vigor para dar prazer para o outro, em contrapartida esse outro vai dar esse luxo, vai dar os bens materiais, então ali é uma troca muito bem estabelecida e muito definida. E quando o filme vai para esse lugar, eu acho que ele cai um pouquinho num lugar um tanto quanto comum, eu acho que ele tem ali momentos de frase quase prontas. Aí tem algumas imagens, olha, eu vou sair para comprar tênis e celulares para você, a gente pode viajar junto. E aí quando no primeiro conflito que eles têm, ali eles se separam, aí rola um tapa na cara, aí eles vão embora. Então, esses momentos ali do filme, eu acho que ele se perde um pouco. Eu acho isso interessante, né? Porque causa contradições. Porque a gente está falando de fato, né, de relações que se constroem entre gerações diferentes, com perfis diferentes, com pontos de vista totalmente diferentes, e para mim um deles faz mais sentido e eu consigo encontrar mais verdade, e no outro não. Engraçado, Ed. Eu acho que todos esses encontros meio despersonalizados acabam reforçando um pouco, né, desse debate que a gente estava tendo, né? As coisas elas caem de fato no clichê porque a própria solidão gay como tema de discussão já é um clichê e a gente parte deles para eventualmente ir levando para outros caminhos. Então eu acho que ele vai navegando por todos esses homens, assim como também o Baby é um desses homens que cruza a vida desses coadjuvantes, de forma bastante impessoal, de forma bastante burocrática, talvez porque as pessoas já estão tão automáticas em como vai ser a relação das pessoas que elas já não esperam que vai ser alguma coisa que foge um pouco do script. Então, para mim, até que faz sentido que todas elas sejam meio que um pouco melindradas ali em como vão entregar uma espontaneidade, porque no fim todas as relações terminam de certa forma muito parecidas. A própria relação do casal principal, né, Baby e Ronaldo, é também bastante despersonalizada, mesmo se a gente olhar em termos apenas sexuais, né? Você vê que os dois conhecem um o pau do outro antes de, enfim, falar o nome ou conhecer alguma outra coisa, mas mesmo nisso não vai adiante, né? Porque para um dos personagens ali não era uma questão de desejo, era uma questão de trabalho, e a partir do momento que eles não estão alinhados nisso, eles se separam. Depois eles vão se apresentar, depois eles vão conhecer outras facetas. E eu acho que essa cena ela podia ser ali a gênese do maior medo que eu tinha com relação a esse filme, né? Enfim, a gente tá discutindo ali solidão gay e, de certa forma, olhar para o sexo de uma forma meio moralista, né? Como se a conexão entre pessoas só fosse, de fato, elevada e espontânea se não fosse pela via do sexo. E acho que, felizmente, o filme ele não cai nessa armadilha, né? Então, como se contra a solidão gay a gente precisasse de um afeto emocional, né? Então a gente precisasse higienizar o filme. Eu acho que,
obviamente passa por esse lado também, mas o sexo passa e reforça muito esses outros afetos que tem ali no filme, principalmente nessa relação aqui dos dois protagonistas, mas também em todos os outros coadjuvantes, né, que a gente tem ao decorrer do filme. Eu particularmente acho que poderia ter mais momentos de sexo entre os dois personagens aqui do filme, mas tem momentos breves, né, de contemplação do corpo um do outro. Então um tá ali fazendo exercícios, a gente começa a olhar a bunda do cara, eles trocam olhares, né, e aí a edição vai cortando de um pro outro. Enfim, a gente fica bastante tempo vendo os músculos ali do Ronaldo, também o corpo mais skinny boy, que é desejado por todas as pessoas ali, do Baby. Então eu acho que tem uma contemplação do corpo, tem uma contemplação do sexo e como isso multiplica os afetos outros que a gente tem ali no filme. E eu acho que falando em sexo, né, a gente fala muito em toque. Eu acho que um outro toque muito presente aqui no filme são os abraços, né? A gente tem, por exemplo, o abraço quando o Baby tá fazendo um telefonema ali pra família, enfim, tá um pouco perturbado, o Ronaldo vai lá e dá um abração, a câmera fecha neles dois. Tem um abraço ali do Baby com a mãe quando eles se reencontram, tem o de uma despedida no final do filme que a gente comenta um pouco mais adiante, e tem especialmente um momento depois de ter uma turbulência entre a relação ali do casal principal, que eles se reencontram ali no flat do cara. E tem uma sequência ali que me lembra muito esses últimos filmes recentes do Spike Lee, né? Que a gente tem um abraço filmado algumas vezes, né? Então eles se abraçam, aí corta, ele volta no movimento anterior e abraça mais uma vez, né? Como se mostrasse que esse afeto tá ali com muita força. Então, ponto 1 nesse filme que eu acho que é interessante contra outros que talvez tentaram questionar essa questão da solidão gay, por esse mundo de liberdade sexual, é que o sexo é muito forte aqui, o tesão rege muito as relações dos personagens. Obviamente não é a única coisa, mas tem que ser uma das coisas, né? E ela tem limites, né? Então acho que a cena, quando a gente tá logo no começo do filme, que tem um personagem a mais, um voyeur ali olhando o casal principal transando, você vê que quando o voyeur invade ali o espaço dos dois, esse tesão para, né? Então acho que é muito bonito como o tesão ele floresce, ele tem os seus limites, e ele também rege muito das relações que a gente tem ali no filme. Bom, Nathan, eu concordo com você com relação à questão, né, do filme ele não ir para essa armadilha, né, de cair nesse lugar muito comum, né, de ser moralista e de criminalizar a questão sexual ou o desejo que esses personagens têm. De fato, eu acho que isso é um ponto bastante positivo, ainda mais a gente falando hoje, né, extra-campo ali, falando fora do cinema, que a gente tem visto uma crescente muito grande, principalmente de pessoas mais jovens, sendo mais conservadoras. Mas é aquilo que eu te falei, né? Eu acho que quando eu analiso o filme como um todo, porque, como eu disse lá no começo da crítica, né, ele traz vários pontos. A gente tem a questão do próprio abandono da família do Baby, ele precisa lidar com isso. Tem as primeiras experiências sexuais dele ali, como ele trabalhando ali como garoto de programa. Tem ali a inserção da família do Ronaldo também, que ali é o cara que ele tá se relacionando. Então ele tem os amigos dele ali fora, ali, né? Que ele também, ali da rua, que ele também tem uma grande amizade. Tem esses outros pontos que ele desenvolve ali com esses romances que ele tem ali, extra-campo do Ronaldo. Então, ali são muitos pontos do filme que eu acho que ele acaba perdendo um pouco a força ali. Eu não acho que ele tem essa intensidade quando ele tem esses momentos. Que nem tem momentos que eu gosto muito, por exemplo, quando a gente é apresentado a família do Ronaldo, eu adoro ali aquele núcleo, eu adoro ali a conversa deles, ali tem pontos muito bonitos ali quando eles estão trançando o cabelo, quando eles estão fazendo churrasco, quando eles estão ali juntos tentando encontrar uma forma ali de como eles vão ajudar o Baby, como eles vão fazer para que de fato ali o Baby também consiga reencontrar a família dele, tem uma conexão tão forte como aquela família tem. Eu adoro os momentos de vogue ali, né, dos amigos dele, aquelas partes de dança, quando eles começam a cantar e dançar no ônibus e dançar na rua. Eu adoro todos esses pontos. Eu queria ver mais um pouquinho desses momentos que acho que foram os que mais me chamaram a atenção. E falando ali de pontos que me chamaram a atenção, com toda certeza eu tenho que dizer que eu acho que o final é muito bonito. Aí a gente vê essa ideia, né, como se relacionar com o outro é algo bastante complexo, é algo muito difícil. Terão seus momentos ali que serão, né, de baixa, seus momentos ali de muitas dificuldades, mas tem aqueles pequenos momentos, tipo numa laje, em que você tá se banhando ou treinando com uma outra pessoa e você consegue ver uma das cenas mais bonitas ali de um casal. Eu acho que ele simplesmente mostra como uma relação da vida real é. Que a gente vai ter encontros, a gente vai ter desencontros, tem coisas que a gente vai perdoar e tem coisas que a gente não vai perdoar, né? No meio de tudo isso, a gente vai continuar
apaixonado por certas pessoas e por outras não. Elas passarão pelas nossas vidas e nós continuaremos conhecendo outras pessoas. Então eu acho que ali o final do filme, ele é muito bonito. Eu acho que ali ele ganhou uma estrelinha a mais ali quando chegou no final. Pois é, Éder, eu acho que você apontando os altos e baixos da vida desse personagem, acho que só reforça, né? Como, apesar da gente partir de certos estereótipos, ele obviamente vai navegar por alguns deles, porque isso faz parte da vida real, como você mesmo comentou, mas também vai levar para outras camadas, onde está a solidão desse personagem, né? A gente vê que por grande parte do filme ele não tem exatamente a família nuclear, que, enfim, a gente tem um comercial de margarina, mas ele tem uma família que é quase ali possível, né? Com a relação que ele tem com o Ronaldo e com as outras pessoas que habitam ali o círculo de amizades dele. Com o Sugar Daddy, talvez ele tenha vivido um pequeno momento de sonho ali com um conforto que ele nunca vai ter. Com a própria mãe, enfim, um momento de família nuclear ali, consanguínea, que talvez ele também nunca vai aceitar por completo. Então, de fato, a solidão está nesses espaços porque a gente fica no quase, né? Mas acho que até chegar ao quase se vive muita coisa, né? Esse personagem ali que tem 18 anos, que tem muita coisa ainda para viver, enfim, acho que, obviamente, nunca é o bastante porque ele quer viver muito mais coisa, mas nesse processo ele também vive muito afeto, ele também vive muita solidão, e eu acho que um pouco da vida são esses altos e baixos. Acho que se o filme fosse só solidão, se o filme fosse só a alegria, se o filme fosse só o sexo, se o filme fosse só... Eu acho que é legal que o filme esteja no meio termo dessas coisas todas. Não sei, a impressão que eu tenho é que talvez mais do que outras pessoas que ele cruze ali no caminho, de alguma forma talvez ele nunca tenha estado sozinho, né? Talvez ele parta sempre com outra pessoa porque ele sempre quer mais. E, enfim, isso pode ser a receita para a solidão dele mais para frente, porque ele nunca vai se estabelecer de fato, ou talvez seja só um ímpeto dele, né? Querer mais, querer desejar mais, talvez seja ali uma força motivadora para ele. Então, não sei, acho que o saldo para mim acaba sendo mais positivo. Eu gosto, como o Éder disse ali do final, que ele também tem essa tônica de que é um relacionamento que poderia ser, não é, mas foi o que foi e houve felicidades e tristezas por conta disso. Independente se foi o melhor filme do ano ou não pra mim, eu fico muito feliz com esse ano de 2024 pro cinema brasileiro, ainda mais como o Nathan mesmo citou, é um filme queer, é um filme LGBT, ganhando os holofotes que está ganhando. Então, assim, eu espero que esse filme tenha uma vida muito longa depois deste ano, que em 2025 ele estreie, ele continue na boca do povo, e ele tenha uma bilheteria tão interessante. Eu sei que ele não vai conseguir chegar ao alcance que um Ainda Estou Aqui chegou, mas eu acho que quando um filme ele ganha popularidade, ele tem essa chance de puxar outros. Então eu espero que ele seja um desses filmes aí puxados e que as pessoas ainda falem muito de Baby em 2025. Bom, agora chegou a hora do Vim Te Recomendar. Nathan, eu tenho certeza que você trouxe aí e vai trazer uma dica aí muito boa pra gente. Pois é, Éder, eu vou trazer aqui um filme que é brasileiro também, foi um pequeno hit aí pra galera que acompanhava esses circuitos de festivais e mostras aí do final de 2024, que é Malu, né? É um filme que a gente não fez vídeo aqui, mas certamente é um dos melhores de 2024. Brasileiros, né? Esse filme que acompanha 3 mulheres de 3 gerações de uma mesma família, todas elas artistas, que tem momentos, mais uma vez, de afeto e também de dor. Elas se amam, mas também se odeiam. Esse processo todo poderia ser um perfeito filme de Xavier Dolan, né? Com essa coisa de mommy issues, mas eu acho que aqui ele consegue ficar na medida da gritaria, não ser ali extremada e de não ter uma coisa super exagerada em torno disso e ter o melodrama imperando na sua melhor forma. Um filme que também traz ali uma atriz revelação, né? A gente estava falando de Ricardo Teodoro, que ganhou o prêmio de ator revelação em Cannes. Aqui Yara Novaes, que é a protagonista Malu do filme, é assim, um desbunde. A mulher consegue fazer desde coisas que parecem beirar a histeria até um afeto meio manipulador às vezes. Então, assim, a mulher é realmente um asa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Não se esqueçam de curtir, compartilhar para que a gente continue aqui esse trabalho que a gente gosta tanto. Então é isso, gente, muito obrigado. Um grande beijo, até a próxima e a gente se vê na nossa próxima crítica. Valeu, um beijo e tchau!